Com gatilhos e a blindagem do salário mínimo e do Bolsa Família, a proposta das novas regras fiscais deve ter a urgência votada amanhã na Câmara dos Deputados. O objetivo é acelerar a tramitação do chamado Regime Fiscal Sustentável. Esse é o nome oficial do arcabouço, que vai substituir o teto de gastos. A análise em plenário deve ser marcada para a semana que vem. E quem tem mais informações ao vivo, direto de Brasília, é ele, também o nosso colega de todas as manhãs. Fala, João Pedro Melo. Oi, Carla, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pois é, esse final aí do marco fiscal, que agora até mudou de nome, vai ser apresentado em detalhes para a imprensa logo mais às 9 horas da manhã. Tendência é de que ele seja votado, ou a urgência dele seja votada amanhã, e esse texto em si deve ser analisado na semana que vem na Câmara dos Deputados. Isso porque a gente teve, ao longo dessa última semana, uma intensa negociação. Relator da proposta, o deputado Cláudio Cajado, conseguiu aí fechar um acordo para levar essa matéria em votação no plenário, para o plenário, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, além de líderes partidários, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deram ali o toque final a esse texto. Segundo o relator, apesar das divergências, todos chegaram a um consenso de fato. Ele explicou que foram incluídos gatilhos no texto para contenção de despesas com base em relatórios realizados a cada 2 meses. A ideia é ativar os dispositivos em caso de descumprimento das metas de controle da dívida pública, e a gente vai ouvir esse trechinho agora. É obrigatório o contingenciamento se não houver o atingimento da meta, mas o governo vai avaliando ao longo da execução orçamentária. Passado o ano, não atingido a meta, aí você continua com contingenciamento e entra as penalidades ou as sanções do artigo 167-A da Constituição. Bom, entre as sanções que estão previstas aí, a gente tem a suspensão dos aumentos de servidores, além dos concursos, concessão de novos incentivos fiscais e a criação de programas sociais. Ficam de fora desse cálculo da nova regra o salário mínimo e o Bolsa Família. Isso era um desejo do presidente da República. Esse projeto é uma das apostas do governo para alavancar a economia e reduzir aquela taxa de juros que está em 13,75% ao ano. E ao longo desse dia de negociações dessa segunda-feira, a gente teve o presidente Lula dando um enquadro no Partido dos Trabalhadores e avisando que não vai admitir qualquer tipo de racha no partido durante a votação, ou seja, não vai admitir que o partido não vote a favor dessa nova regra aí. Então, lembrando, esse texto vai ser apresentado em detalhes daqui a pouquinho, às 9 da manhã aqui em Brasília. Sabe que parece um absurdo isso, né? De o presidente ter que falar pro PT que não pode votar diferente nessa coisa da regra. Gente, já me imaginou um racha dentro do partido nessa votação que até agora é o começo, ainda bem o começo, né? De toda a relação do próprio governo com o Congresso. Agora você imagina um racha do partido nessa votação aqui, não dá pra imaginar. Mas veja, quando o Lula assumiu no primeiro mandato, eu não sei se o João Pedro já estava nessa vida de repórter nessa época, acho que era muito jovem. Mas quando assumiu no primeiro mandato, houve várias e várias dissidências. Quando o Lula manteve a política econômica muito semelhante, né, a do governo anterior, de Fernando Henrique Cardoso, ele controlou ali na mão forte essas dissidências. Autorizou que qualquer um que se opusesse a elas pudesse ser expulso pelo partido. E foi o que aconteceu. Muitos foram mesmo e outros saíram. Inclusive fundaram o PSOL nessa época, né? Aqueles que não aceitavam que Lula cedesse tanto a uma política econômica chamada na época de neoliberal. O presidente estaria disposto a usar o peso do seu poder político e da presidência nesse caso, João Pedro? Pelo que a gente entendeu, sim, viu, Megali? Ele deu esse enquadro forte. A gente já tinha, inclusive, acompanhado ao longo das últimas semanas o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, conversando ali, tentando que os partidos, de fato, fizessem uma base ali coesa, mas ontem Lula entrou na jogada e vai entrar, de fato, com esse peso aí da presidência da República, ou seja, com o peso da caneta, né? Tá certo, João Pedro. E uma última pergunta que eu vou fazer depois pro Lorengo também. Passa? Acredito que sim, viu? Acredito que passa, mas há uma dificuldade agora na sequência do texto, né? Porque precisa ter um acordo do outro lado, na casa revisora, o Senado Federal, né? Então é um outro problema que vai seguir aí pra frente. Valeu, irmão. Bom trabalho. Um abraço, até mais. Bom, e nessa segunda-feira, aliás, antes disso, tem depoimento, hein? Logo mais, de Jair Bolsonaro na Polícia Federal, no inquérito que apura fraudes em cartões de vacinação. Ontem o ex-presidente passou o dia com os advogados em Brasília
e deve sustentar a tese de que o então ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, agiu sozinho. A revelia do presidente. Mas de Brasília, com Thalita Almeida. O ex-presidente Jair Bolsonaro deve prestar depoimento hoje, às 14h, na sede da Polícia Federal aqui em Brasília. Os esclarecimentos são parte do inquérito que apura se ele teve algum envolvimento em um suposto esquema de fraude no próprio cartão de vacinação. A PF levantou indícios de que o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Mauro Cid e outros assessores próximos teriam ajudado a emitir certificados falsos de imunização contra a Covid-19 para que Bolsonaro e a filha, no final de 2022, pudessem entrar nos Estados Unidos. O objetivo do depoimento desta terça é esclarecer se o ex-presidente sabia ou não da suposta falsificação de documentos. Ele nega as acusações. É a terceira vez em menos de 2 meses que Bolsonaro presta esclarecimento à PF. Em abril, ele falou sobre joias recebidas da Arábia Saudita e não declaradas à Receita Federal e sobre sua suposta influência nos ataques do dia 8 de janeiro. E ontem, os advogados de Jair Bolsonaro saíram em defesa dele em outro caso, o das despesas da ex-primeira-dama pagas em dinheiro vivo. As investigações da Polícia Federal apontam que os depósitos foram feitos de forma fracionada nas contas de assessoras de Michele Bolsonaro. Os repasses totalizam R$ 8.600 e se somam a uma outra transferência feita por Mauro Cid no valor de R$ 5.000 para a ex-primeira-dama. Michele Bolsonaro, ainda de acordo com a Polícia Federal, também usou durante o mandato de Jair Bolsonaro um cartão de crédito em nome de uma amiga de longa data, Rosemary Cardoso Cordeiro. Ontem, o advogado do ex-presidente e ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten, minimizou as transações e disse que esses valores são pífios. Segundo ele, o objetivo era proteger os dados pessoais de Bolsonaro. Weingarten disse ainda que Michele Bolsonaro usava o cartão da amiga porque o marido é pão duro. E que a então primeira-dama, mesmo quando teve um no próprio nome, tinha um limite baixo. Para o advogado, Jair Bolsonaro e a família estão sendo constrangidos por despesas cotidianas que vieram de recursos próprios. Não basta ninguém quer constranger ninguém aqui, basta você explicar essas estranhezas, porque são coisas muito estranhas que não fazem parte do cotidiano de pessoas normais. Ô Sheila, faz uma gentileza, pega aquela mochila, vou abrir minha carteira aqui e mostrar quanto eu tenho de dinheiro. Vocês têm dinheiro vivo na bolsa? Ah, eu tenho porque Sim, a gente recebeu que a Band deu de verba. É verdade. Vai ter R$200 ali porque a gente recebeu essa grana pra... Mas quem é que paga despesas de R$5.000, de R$8.000 em dinheiro vivo? Olha. E aí vem esse argumento de que a Michele usava o cartão da amiga porque o presidente era pão duro, então ele não podia saber que a esposa estava gastando dinheiro. Ué, esse dinheiro ia ter que ser pago em algum momento, não ia? Sairia da onde? Se o presidente é pão duro, ele também reclamaria no momento em que a fatura for paga, ou a amiga gentilmente decidiu que ia bancar Michele Bolsonaro, sem esperar nada em troca. Os valores são pífios? Pode ser, fico feliz pelo Fábio Weingarten, pelo sucesso profissional dele, e dele achar que esse valor é tão pífio. Não é para a maioria dos brasileiros, mas sim, não são valores gigantescos. Só que o importante aqui não são os valores, é o princípio. É por que a esposa do presidente usava o cartão da amiga, por que ela tinha valores repassados para a conta dela por gente que não tinha nada que colocar dinheiro na conta da Michele, Mauro Cid, Fabrício Queiroz. Por que essa gente fica botando dinheiro na conta da Michele? E é curioso como a gente vai descobrindo facetas da personalidade de Bolsonaro à medida que elas se tornam convenientes, né? Para ele. Vem lá uma acusação de que Bolsonaro postou um troço golpista nas redes sociais. Ah, o presidente estava tomando morfina. Até então a gente não sabia disso. Ah, vem umas contas estranhas da Michele. Ah, o presidente é pão duro. Também nunca ninguém tinha ouvido falar nisso. Mas que a gente não sabe da personalidade de quem, de maneira tão aberta e tão voluntariosa, esteve conosco todos os dias, falando no microfone, no cercadinho, durante os últimos 4 anos. É tudo mal explicado. Os valores aqui são irrelevantes. A questão é o princípio. Por que diabos isso estava acontecendo? Bom, vamos voltar a falar sobre o escândalo das fraudes em apostas, né? O STJD
pede a suspensão preventiva de 8 jogadores envolvidos no esquema de fraudes. Detalhes chegando com Yuri Queiroga. Pelo menos 8 jogadores investigados na Operação Penalidade Máxima podem ser suspensos preventivamente por 30 dias. O pedido feito pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva será analisado pela Corte. A lista inclui os zagueiros Eduardo Bauerman do Santos, Paulo Miranda, que saiu recentemente do Náutico, e Kevin Lomônaco do Bragantino. Também estão nela os laterais Igor Cariús e Moraes, o volante Fernando Neto, o meia Gabriel Tota e o goleiro Matheus Gomes. Moraes e Lomônaco estão entre os que fizeram acordos de não persecução penal com o Ministério Público de Goiás. O procurador-geral do STJD, Ronaldo Piacente, voltou a falar da importância de comunicar eventuais tentativas de aliciamento. Importante que qualquer atleta que seja aliciado que ele comunique às autoridades, comunique o STJD, comunique seu clube, comunique também a polícia e o Ministério Público. As penas na esfera desportiva são de multa de até R$100 mil e suspensão por até 2 anos. Em caso de reincidência, o atleta pode ser banido do futebol. A gente tem mais ainda sobre a máfia das apostas. Quem tem informação pra gente, direto de Goiânia, é o Marcos Nazoni. O ex-jogador do Vila Nova, Marcos Vinícius Alves Barreira, conhecido como Romário, disse que recebiam ameaças para seguir no esquema da suposta fraude em resultados de jogos do Brasileirão. Em prints divulgados, ele conversa com a companheira, dizendo que, abre aspas, os caras me ameaçaram e me mandaram um vídeo de arma, falando que se eu não trabalhar para eles até abril, eles vão me matar, fecha aspas. A mulher então responde que ele teria procurado isso sozinho, que teria alertado sobre isso. Abre aspas, você acabou com tudo porque acha que dinheiro fácil é melhor do que batalhar para ter, fecha aspas. O jogador está entre os acusados pelo Ministério Público de Goiás por aceitar ou pedir propina 2 vezes para alterar o resultado de jogos. Bom, e aqui em Minas, o América Mineiro rescindiu o contrato, né, com o lateral Nino Paraíba, ou seja, a gente já vê grandes times do futebol brasileiro, inclusive da primeira divisão, sofrendo Bom, já tinha visto, né? O Santos, a coisa já chegou no topo mesmo. O Lucas Catapreta que está conosco aqui tem os detalhes, Lucas. É isso, Megali. A informação de rescisão aí, portanto, desse contrato após o Ministério Público de Goiás colocar o Nino Paraíba como um desses jogadores investigados nessa máfia aí das apostas. Houve essa informação, portanto, da rescisão do contrato do Nino Paraíba. A informação que o clube chegou a dar oficialmente é de que houve um pedido de demissão, mas diante aí da investigação do jogador do América, a rescisão do contrato, ele que chegou ao clube em novembro do ano passado. Não sei não. Como a gente estava dizendo, né? Eu imagino que para esses jogadores seja o fim da linha. E aí, quando eu disse isso aqui, nesses dias na programação na semana passada, teve ouvinte dizendo, Carla, sabe de nada, é inocente. Porque é tanta coisa que a gente vê, né? A gente vê as pessoas fazendo as maiores barbaridades e aí, no fim das contas, consegue se recolocar. Teve escândalo como esse na Itália, o jogador conseguiu de volta se recolocar. Então as pessoas não duvidam de nada. Eu tenho muita dificuldade em acreditar que esses atletas vão conseguir se recolocar em clubes, digamos assim, de divisões importantes, né? Nem primeira divisão, mas assim, de outras divisões também, em campeonatos estaduais, regionais, nem só no Campeonato Brasileiro, porque os torcedores vão ficar com o pé atrás demais com essas pessoas, não tem como. Eu imagino também, Megali, que assim, o que aconteceu no Corinthians agora com relação ao Cuca, de haver toda essa mobilização dos torcedores e também dos atletas menos, né? Porque naquele dia da saída deu para perceber que os atletas abraçaram ali o técnico, mas essa união dos torcedores para fazer uma pressão sobre a diretoria, eu imagino que isso vai se espalhar também para outros times. Claro que as causas são diferentes, mas eu acho que os torcedores eles estão mais unidos. As redes sociais deram mais voz para as pessoas e eu acho muito difícil que um atleta envolvido nesse escândalo, que seja contratado por algum clube, permaneça por muito tempo, porque os torcedores vão se unir. Eu tô contigo, Carla. Eu não vejo clima para esses caras vestirem a camisa de um grande time novamente. Porque eles estão mexendo com uma coisa que é muito cara ao brasileiro, uma coisa que o brasileiro gosta. Ai, meu Deus, o futebol não tem importância nenhuma, tem tanta coisa, mas sim, tem tanta coisa mais importante. Só que futebol é uma coisa que a gente gosta, que torna a nossa vida mais colorida. Com a economia, a gente tem que lidar. Com a política, também. É uma necessidade da vida, mas pouca gente tira um grande prazer disso. A não ser talvez os próprios políticos. O que torna a nossa vida mais agradável para que a gente suporte a dureza do cotidiano é, entre outras coisas, o futebol.
a família, os amigos. Então, quando o cara desrespeita o jogo, pelo menos eu enxergo assim, é como se ele desse um tapa na cara de um amigo, como se ele desrespeitasse a minha família. Ele está desrespeitando algo que me é muito caro, que me imobiliza pelo menos 2, 3 vezes por semana. Não tem nada que eu goste mais no mundo, né, com exceção, obviamente, das pessoas queridas, do que Copa do Mundo. O futebol, para muita gente, para muito brasileiro, é o que torna a vida mais legal. Eu fui para Porto Alegre, vai ter jogo? Vai! Eba! Vou conhecer um estádio novo. Tô triste, porque não vou conseguir acompanhar Galo e Corinthians, não vai dar tempo. Pela Copa do Brasil aqui em Belo Horizonte. Então o cara mexe com isso, ele desrespeita não só o esporte, mas algo que é muito caro para nós. É muito grave. A política a gente suporta, né? Por isso que os caras que fazem 1000 barbaridades não tem muita vergonha depois em aparecer segurando o neném, comendo pastel e falando votem em mim. A gente aguenta, mas o futebol a gente gosta. Não mexa com o nosso futebol. Eu não vejo esses caras serem aceitos por torcida nenhuma que se preze no futuro. O que é lamentável, né? Você pega lá o Bauerman do Santos, o cara ganhava 250 mil reais por mês. Corrompeu-se por 50 mil. E teve o apoio do clube, né? O clube defendeu, falou, não, imagina, emitiu nota até, dizendo, não tem nada disso, tem que investigar e tudo mais, mas a gente tem total confiança no atleta. Rimos muito, agora os torcedores estão... E quando você faz a relação jogaram suas carreiras política, fora. Completamente. E quando você faz a relação com política, né? Política a gente suporta, o futebol é uma paixão e tal. Mas ainda na política a gente está falando na essência da mesma coisa que é corrupção. A gente está falando de corrupção, que a gente detesta na política, em qualquer lugar. E no futebol não seria diferente. É que no futebol é corrupção envolvendo uma paixão. Aí piora, né? Aí agrava o sentimento do torcedor. Piora, exato. E coloca uma pulguinha na nossa cabeça, né? Eu confesso que eu fui ver o replay lá do jogo de domingo, você vê que eu não superei ainda, né? Em que o meu time foi operado em campo contra o time da Sheila. E eu não pude evitar de pensar, será que não tinha uma coisinha ali? Sempre. Pênalti pro adversário na casa de apostas no primeiro tempo... cartão amarelo antes dos 10 minutos de jogo, será que não tinha coisa? E aí eu chacoalho a cabeça e falo, cara, se eu começar a pensar nisso, eu fico maluco. Mas passa pela cabeça, e passa pela cabeça de qualquer torcedor. Eu vi um gremista lá em Porto Alegre brincando, falando, o time tá tão ruim que eu fico achando que é casa de aposta. Tem como apostar que o time vai ser ruim? E acaba com a nossa confiança no esporte. Eu acho cartão no fim do jogo também, né? Cara brigando no fim, acabou, não sei o que, quer ser expulso. Você começa a desconfiar de tudo, cara. E confiança, eu já usei essa parábola aqui, é como uma folha de papel. Quando você amassa, ela nunca volta a ser lisinha. É muito triste, é muito lamentável o que esses caras fizeram e é muito triste que a gente ainda vai descobrir muita coisa. Mudando de assunto, mas ainda em Belo Horizonte, a Aeronáutica aponta uma avaliação inadequada do piloto no acidente que matou a cantora Marília Mendonça, mas não aponta falha humana ou mecânica nessa tragédia. Jade Xavier tem os detalhes. O relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos aponta que o avião que caiu com a cantora Marília Mendonça e outras 4 pessoas voava baixo quando se chocou com cabos de energia. Antes, o relatório foi apresentado para a família de Marília. O advogado Robson Cunha comentou. O que ficou claro é que a aeronave ela não teve nenhuma falha, nenhuma falha mecânica. As opções e as decisões tomadas pelo piloto na ocasião, elas não foram tidas como irregulares, ainda que tenha mudado um plano de voo, tudo. Estava dentro daquilo que é de possibilidade do piloto. E então a gente vai agora para a questão do obstáculo. O próximo passo das investigações é a análise do relatório pela Polícia Civil. Em Brasília, a Justiça do Distrito Federal tornou réu o homem acusado de vazar fotos da necropsia de Marília Mendonça. A gente sempre tem uma dificuldade de falar essa palavra, se é necrópsia, necropsia. Mas é isso mesmo. É necropsia, né? Bom. Acho eu. Não, esse é o termo correto mesmo, eu já ouvi de especialistas, mas a gente fica meio receoso, né, na hora de falar, até porque é um tema tão delicado também, mas enfim. André Felipe de Souza será julgado por uma série de crimes, entre eles vilipêndio de cadáver, que tem pena de 1 a 3 anos de prisão. Além das fotos de Marília Mendonça, ele teria sido responsável por vazar imagens, dos cantores Cristiano Araújo, morto em acidente de carro em 2018, e de Gabriel Diniz, vítima da queda de um avião
em 2019. Trocando de assunto, depois de passar por cirurgia, o menino baleado na cabeça a caminho da escola no Rio de Janeiro tem quadro de saúde estável. Luiz Davi, de 12 anos, foi atingido ontem pela manhã e tentou proteger a irmã menor e uma amiga dela antes de desmaiar. Quem está conosco com mais informações é a Júlia Kallenbach. Como é que tá o Davi, Júlia? Bom dia. Oi, Megali, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Ele tem o quadro de saúde estável, mas deve permanecer internado no CTI pediátrico. Esse caso aconteceu em São Gonçalo, na região metropolitana aqui do Rio de Janeiro, ontem. Durante os disparos, como você falou, o Luiz Davi tentou proteger a irmã dele de 7 anos e uma amiga. No hospital, quando ele retomou consciência, depois de ter desmaiado, ele contou à equipe médica que, mesmo ferido, com um tiro na cabeça, ele empurrou essa amiga para um lugar seguro e colocou a irmã nas costas, tentou correr, mas ele acabou desmaiando no caminho. Ele foi levado pelo pai para o hospital, passou por uma cirurgia para retirada dessa bala que ficou aí alojada então na cabeça dele, deve permanecer internado. A gente entrou em contato com a Polícia Militar, que disse que não tinha operação na região ali no momento em que ele foi baleado. Segundo a PM, os agentes estavam só em patrulhamento ali no local e aí bandidos atiraram contra a equipe. Os policiais disseram ainda que não revidaram e tentaram se proteger dos disparos. De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, 77 pessoas foram vítimas de bala perdidas aqui no Rio de Janeiro só esse ano. Então o Davi Luiz, 12 anos, ele passa bem, mas aí teve esse trauma, né? Tentou socorrer a irmã, 7 anos, botou nas costas. A gente sabe que a violência no Rio de Janeiro é assim, a gente carrega nas costas e tenta se proteger. Cara, é inacreditável. Obrigada, viu, Júlia? É inacreditável que esse tipo de coisa continue acontecendo. Ô, Júlia, você falou de 77 casos desse tipo, de gente atingida com bala perdida, e que perdida não é porque encontra alguém, muitas vezes, em pelo menos 77 vezes encontrou alguém pelo caminho. A gente sabe quantas delas são crianças, como o Luiz Davi? Sheila, vou dar uma olhada aqui agora para você, porque no momento são 77 pessoas que a gente tem de informação do Fogo Cruzado, vítimas de balas perdidas. De criança, não tem essa informação, mas já trago para você em um minuto. Não, tudo bem, tranquilo, Júlia. Uma bala perdida encontrando uma pessoa a cada 2 dias. É isso, 11 crianças, Sheila. 11 crianças. Tá 11 bom, crianças. Obrigada, Júlia. Te peguei no susto, de surpresa, mas eu sei, o Rio de Janeiro sempre com a nossa equipe acompanha muito de perto esses números, seja com os dados oficiais, seja com os dados do Fogo Cruzado, seja com dados da própria equipe que vai levantando e atualizando, e eles são números assustadores. E sabe o que é mais assustador ainda? Às vezes a gente vai se acostumando com isso. É um menino de 12 anos de idade que estava a caminho da escola. E foi baleado e tomou um tiro. Aí a polícia diz, não havia uma operação em andamento nessa região. Ainda há uma necessidade de investigar exatamente como isso aconteceu. Mas essas histórias vão se empilhando no Rio de Janeiro. E é o que eu falei, a gente parece que vai se acostumando, a gente não pode se acostumar. Essa história é uma história de tragédia no Rio de Janeiro. De pessoas ou que perdem a vida ou que ficam internadas, como no caso do Luiz Davi, com trauma. Um trauma talvez físico, um trauma psicológico para o restante da vida. É inaceitável que esse negócio continue acontecendo no Rio de Janeiro. A gente não pode se acostumar com essa situação que se impõe como realidade em vários bairros do Rio de Janeiro. Júlia, obrigada. Bom trabalho para você por aí. Até. Bom trabalho, gente. Até. Alexandre de Moraes vota por tornar réus mais 250 envolvidos nos atos criminosos de 8 de janeiro e autoriza a Polícia Federal a acessar os dados de celulares apreendidos. Até agora, o STF decidiu abrir ações penais contra quase 800 denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Os detalhes chegando agora com André Viana. O ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da Polícia Federal e autorizou a análise dos dados dos celulares de pessoas presas em flagrante por participar dos atos criminosos do dia 8 de janeiro. A PF pediu os dados sob a justificativa de que eles são indispensáveis para evitar o desaparecimento de provas e possibilitar a continuidade da investigação em curso. Na madrugada desta terça-feira, outros 250 denunciados por participar dos atos começaram a ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal, que vai mais uma vez decidir se eles devem se tornar réus.
O ministro Alexandre de Moraes já votou a favor das denúncias, e os outros 9 ministros têm até a próxima segunda-feira para depositarem os votos no plenário virtual. Até o momento, 800 pessoas já foram julgadas e transformadas em réus pelo Supremo ao longo de 4 julgamentos, baseados em denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. Vamos falar um pouquinho agora de economia, os nossos vizinhos, porque a Argentina, minha gente, tá sentado? Voltou a elevar ontem a taxa de juros. Quanto? 0,25? 0,50? Não. A Argentina elevou a taxa de juros de 91% para 97% ao ano. 6 pontos numa tacada só. A Argentina foi lá e meteu meia taxa brasileira de juros, uma taxa americana inteirinha, naquilo que já estava empilhado de juros na própria economia. A decisão faz parte do pacote do governo para combater a hiperinflação, que acumula alta de 108% em 12 meses. É o maior patamar em mais de 30 anos. E a expectativa é que novas medidas sejam anunciadas pelo ministro da Economia, Sérgio Massa, nos próximos dias. Entre elas, estímulos ao consumo e à importação de alimentos. O ministro da Justiça, Flávio Dino, volta a dizer que as plataformas digitais precisam ser regulamentadas e defende a votação do projeto de lei das fake news no Congresso. Para ele, as big techs estão deixando de punir os crimes cometidos por usuários. Além disso, o ministro, ouvido por Reinaldo Azevedo no programa Ué da Coisa, reforçou que não há qualquer espaço para censura. Nós estamos tratando de uma zona muito demarcada de crimes, e não são todos os crimes, são alguns crimes. Como racismo. Que estão no artigo 11 do PL, estão especificados ali, não é para ficar no mar da incerteza, né? Estão claros ali. Um cartório ali fechado de poucos crimes, isso está sendo feito na Alemanha, outros países, e as plataformas, como elas têm lucro, elas são responsáveis pelo risco da atividade que exercem. Isso é secular, é teoria do risco, que está no Código Civil, inclusive. Então, se você aufere lucro em razão de uma atividade, você é responsável por zelar pela idoneidade dessa atividade que lhe traz proveito. Bom, a PL das fake news continua em discussão no Congresso e ainda não há acordo para que seja votado em plenário. A Polícia Civil de São Paulo investiga o caso do policial militar que matou 2 colegas no interior do estado. Reni Ravanelli vai contar os detalhes. A Corregedoria da Polícia Militar diz que acompanha as apurações do caso do policial que matou 2 colegas de farda ontem de manhã em um batalhão da cidade de Salto, na região de Itu. De acordo com testemunhas, um sargento identificado como Gouveia invadiu o local, trancou os outros agentes em uma sala e atirou contra eles com um fuzil. As vítimas são o também sargento Roberto da Silva e o comandante da PM na cidade, o capitão Josias Justi. A Prefeitura de Salto decretou luto oficial de 3 dias. A motivação para o crime ainda é desconhecida. São 2 casos em pouquíssimo tempo, né? Tudo bem que a gente está falando de polícia militar, nessa situação contada pelo Reni Ravanelli, de assassinatos, né, de agentes por um colega. Agora, no Ceará, os agentes aí da Polícia Civil mortos por um colega dentro de uma delegacia foram homenageados ontem, né, na segunda-feira, e o Caio Passos vai contar mais os detalhes. Continuam as investigações do policial civil preso em flagrante por 4 homicídios em Camusim. Segundo o depoimento de colegas de trabalho, o autor dos disparos carregava um histórico de brigas e discussões. Nesta segunda-feira, os 4 policiais civis mortos dentro da delegacia, no domingo, foram enterrados. O cortejo dos escrivães Antônio Cláudio dos Santos e Antônio José Rodrigues Miranda aconteceu em Camusim, interior do Ceará. Já o do inspetor Gabriel aconteceu em Teresina. E em Fortaleza foi feito o cortejo do escrivão Francisco dos Santos Pereira. Adiante, descendo um pouquinho aqui, a OMS desaconselha, atenção, o Carla Bigato, desaconselha o uso de adoçantes artificiais para emagrecer ou controlar o diabetes. Arthur Coelho.
A OMS lança uma nova diretriz sobre adoçantes sem açúcar e pede para que eles não sejam usados para controlar o peso. A recomendação se aplica a todas as pessoas, com exceção de quem já tem diabetes. A organização fez uma revisão do produto depois de pesquisas apontarem que não há benefício a longo prazo na redução de gordura corporal. Pelo contrário, o uso prolongado das substâncias pode aumentar o risco de diabetes e doenças cardiovasculares. Há 8 adoçantes sem açúcar mais comuns citados pela OMS. Entre eles estão a sacarina, sucralose, estévia e derivados de estévia. A orientação é para que a população consuma açúcar por meio de frutas ou bebidas naturais. Tá bom. Eu não acredito. Meu Eu mundo tive caiu. que me acostumar. Meu mundo caiu. Não, eu tive que me acostumar a tomar café com adoçante, porque assim, requer um tempo, né? Não é de uma hora pra outra. Quem começa... Esse café tava uma delícia, o café. Eu vou ter que pegar mais, hein, gente, daqui a pouco. Café do irmão. Tá adoçado com açúcar e tá uma delícia. É outra vida. É outra vida, é outra coisa. E eu passei há um tempão, café com adoçante. Primeiro, aspartame. O aspartame, ele dá taquicardia, né, em algumas pessoas. Sabia? Ele dá Vocês têm gosto, isso? um gosto diferente também, residual, né? na coisa. né? Parece que sim. E aí eu fui pra sucralose. Sucralose eu super me adaptei. Agora quer dizer, então, que Não, mas não precisa passar por isso. A OMS falou que não queima gordura, mas alguém imaginou que queimasse gordura? Aham. Eu vou emagrecer. Eu me iludi, Não, gente, me deixa? Que é o Ozempic em saquinho? A gente, né, acho que o que as pessoas imaginavam era que não criaria gordura. E o açúcar, sim, mas queimar gordura? Alguém imaginou realmente que isso fosse acontecer? Olha, tem uma coisa... O que me surpreende é produzir diabetes. Facilitar a diabetes. Aí é muito preocupante. O problema é que o açúcar também. Então o negócio é fazer que nem aquelas pessoas muito pomposas que fingem que gostam de café sem açúcar, sabe? Porque o café tem que ser tomado sem açúcar. Talvez seja a solução, cara de gato. Talvez. A questão do açúcar é assim, o açúcar é altamente viciante, né? Nossa, eu parei de comer. Olha, eu tô assim, desculpa. Tô um pouco egocêntrica, né? Hoje, só hoje na terça-feira, não Só sempre. hoje. Mas se você dá um tempo com açúcar, para de comer, tem que fazer também um esforço bem grande para parar de comer açúcar, você percebe que o seu corpo para de pedir. Quando volta, eu vou te falar, você sonha à noite com açúcar, porque é como cigarro, é como outro tipo de droga, assim, o organismo se vicia e quer sempre aquela sensação que é uma espécie de recompensa, né? Agora, se você viver sem açúcar, sem glúten e sem carne, você vai viver uns 10 anos a mais. Agora, pra quê, né? É piada, tá, gente? Precisa mesmo? É o caso. Imagina que esforço danado. É piada, tá, gente? Em frente. COB e CBV chegam a um acordo e a pena aplicada ao jogador de vôlei Wallace é reduzida. O oposto foi punido depois de publicar uma enquete incitando a violência contra o presidente. Tayane Ribeiro. Um acordo Não, entre o Lucas- Comitê Olímpico Brasileiro e a Confederação Brasileira de Vôlei diminui a pena do jogador do Cruzeiro, o Wallace, após incitação à violência contra o presidente Lula nas redes sociais. O atleta, que ficaria 5 anos fora do esporte, agora tem suspensão de 90 dias. O repasse de verbas públicas à CBV, que também tinha sido suspenso, foi liberado. No acordo, porém, o Comitê Olímpico Brasileiro não reconhece a vitória do Cruzeiro sobre o Minas na final da Superliga Masculina de Vôlei, já que o Wallace estava suspenso e não poderia entrar em quadra. Eu não quero passar pano pro Wallace, né? Até porque desde o início dessa história, e muitos ouvintes me perguntaram o que eu achava sobre o episódio por acompanhar vôlei, gostar muito do esporte e tal. E as pessoas me perguntaram o que eu sentia. Eu senti muita raiva daquilo que ele tinha feito. E você só sente raiva quando você gosta de alguém, né? E quando você se decepciona. Porque eu sempre gostei muito do Wallace atleta. Um cara que entregou a vida para esse esporte. Que ajudou a seleção a chegar onde chegou. Que conquistou um título olímpico. É muita coisa. É um símbolo muito grande para o esporte brasileiro, sabe? Então a raiva só deriva da decepção. Quando você se decepciona muito com um ídolo ou com alguém que representa muito para aquele esporte. Quando veio a punição, eu concordei com aquela punição. Acho que o Wallace precisava responder por aquilo que ele fez, que foi grave, que foi sério. Não podia passar em branco, ele tinha de ser punido.
Mas dia desses, eu tava lendo um texto escrito pelo Bruninho, sabe? O levantador, enfim, que foi campeão olímpico junto com o Wallace. E o texto do Bruninho era tão lindo e ele começava dizendo, olha, eu não tô passando pano pra atitude dele, ele errou. Nem adianta, né? A pessoa começa falando isso e já toma pau logo na sequência. Foi o que aconteceu com o Bruninho, mas eu fui até o final do texto. E ele falava sobre o amor ao esporte, sobre o amor ao colega que ajudou a seleção brasileira a conquistar esse título, que sonhou tanto junto para ter esse título, e falava sobre pagar por um erro. Ele errou, ele tá pagando por isso, mas ele começou a sofrer ameaças de morte, ameaças contra a família, e a coisa ganhou uma proporção que deixou de estar no campo da punição um atleta que errou, e errou gravemente, entendeu? Entrou num campo criminoso. Selvageria. Cara, virou uma brutalidade. Então, assim, eu repensei muito sobre essa pena e a extensão dessa pena, sabe? Em algum momento, a gente precisa olhar pra isso e falar assim, o Wallace pagou pelo que ele fez. E agora a vida que segue. Ele errou, e ele errou feio. Ele pisou na bola e ele errou. Ele pagou, e agora a vida que segue. Ele precisa voltar, ou ele vai voltar. Nunca mais vai ser a mesma coisa, me parece. Mas eu acho que é importante a gente olhar para o passado do Wallace e tentar separar um pouco as coisas. Ele entregou muito para a história do esporte. E errou muito feio também, daí a decepção. Acho que a gente tem que lembrar, né, Sheila, eu concordo inteiramente com você, tá? Que as punições devem se dar no âmbito do Código Penal e das regras administrativas, do caso aí do COB e do CBV. A punição é essa, né? Porque senão, foi ele que abriu essa porta aí, ao incentivar o assassino. Bom, tá bom, ele abriu essa porta, a gente escancarou, porque aí a gente começa a ameaçar a família dele de morte, no final das contas ganha quem matar primeiro, é isso? Faroeste? Selva? Né? É a lei do mais forte. Então, quando a gente dá uma resposta dessas, a gente como sociedade, tá? A sociedade dá esse tipo de resposta, ele cometeu um erro gravíssimo, então vamos tornar a vida dele um inferno por meio de ameaças de morte, inclusive aos filhos dele. Bom, você está ampliando em 1000 vezes, né? A selvageria do que ele cometeu. Se você se quer melhor do que essa pessoa, você tem que confiar nas instituições. No momento em que a gente para de confiar nas instituições e resolve fazer justiça por conta própria, com as próprias mãos, seja atirando pedras, seja digitando num teclado, a gente perde a esperança nesse país. É a lei do mais forte, né? Salve-se quem puder. Ninguém vai estar sendo melhor que ninguém. E isso não tem nada a ver com passar pano pra ninguém. Mas no chat do YouTube, por exemplo, as pessoas estão dizendo, tá passando pano e tal. Não concordo com nada do que aconteceu, entendeu? Mas ele abriu a porta pra selvageria porque ele começou. Estão questionando, ele pagou, ele tá pagando. Ele tá pagando. Mas desrespeitou a punição. Não, houve um entreveiro ali envolvendo a comissão de vôlei, entendeu? E foi grave o que ele fez. Mas é só isso, né, gente? A família precisa ser preservada, o cara receber ameaça de morte e o cara se desculpou, né? Tem gente falando assim, mas ele nem pediu desculpa. Não, ele pediu desculpas. Ele se disse arrependido, inclusive. Ele aprendeu, né, com o que ele fez e ensinou outras pessoas também. Isso já é bem importante.